Mas toda vez que saímos da vontade de Deus, tomando decisões precipitadas, o resultado sempre vai ser perdas e choro. Só que Elimeleque, ele decide não consultar a Deus, mas decide por conta própria ir para Moabe. E aqui o conselho que nós queremos dar para as famílias aqui: nunca tome uma decisão sem antes consultar o Senhor. Nunca tome uma decisão antes de falar com o Senhor. E aí eu gosto muito de Davi, porque Davi um dia, sabendo que queria ir para a batalha, Davi antes de ir para a batalha, Davi consulta o Senhor para ter resposta. E o segredo para que a sua família seja preservada é tomar decisão debaixo da vontade do Senhor. Você pode virar para essa pessoa e falar para ela: cuidado com as suas decisões, porque decisões erradas pode gerar morte na sua vida. Uma coisa interessante também é que, como ele falou, Belém significava casa do pão, né? Belém, então, logo a gente imagina que era uma terra fértil. Só que mesmo assim, mesmo sendo uma terra fértil, houve fome naquele lugar, que fez com que Elimeleque tomasse essa decisão de sair. Mas o período de fome ele chegou, mesmo sendo um lugar de onde deveria, né, onde todo mundo iria imaginar que era para ser um lugar que não haveria fome, mas a fome chegou ali. Era um tempo de escassez. E assim como mudar de lugar significou também, não significou ser a vontade de Deus para Elimeleque. Então a gente vê aqui claramente que Elimeleque ele não fez esse pedido ao Senhor, ele não consultou ao Senhor antes de sair daquele lugar. E então, quando nós deixamos que as circunstâncias governem as nossas decisões, nós conduzimos a nossa casa para longe da vontade de Deus. Então, mais uma vez aqui, nós podemos ver que o cuidado que nós devemos ter antes da gente tomar qualquer decisão, porque coisas simples, às vezes, podem nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. E o Enoque e eu, nós estamos casados há um pouco mais de 6 anos. E como todo casal, a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa por situações difíceis, como independente de você ser casado ou não, vocês vão passar por problemas. Nós passamos problemas, faz parte da vida. E nós passamos por inúmeros, né? Passamos por alguns problemas. E no começo, eu sempre tive medo. Até que um dia, o medo deixou de existir. E eu falei assim: eu não quero mais estar casada. Eu não quero mais viver esse casamento, eu não quero mais estar aqui, porque se for para viver isso que eu estou vivendo e me sentir sozinha, é melhor ficar sozinha de verdade, porque para estar com alguém e eu me sentir sozinha, então é melhor, né, deixar logo para lá. Mas muitas coisas aconteceram e eu resolvi me posicionar a tomar uma decisão diferente, ao invés de simplesmente tomar uma decisão diante da dificuldade que eu estava enfrentando no momento. Então eu resolvi orar. Por quê? Eu já tinha conversado, nós já tínhamos conversado, nós já tínhamos tentado alternativas com as nossas próprias mãos. Só que a gente em nenhum momento colocou Deus no meio daquilo, no meio daquela decisão. Mas eu pensei: não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho 2 filhos. E eu não posso simplesmente tomar uma decisão por vontade própria. Então eu falei assim: Senhor, eu fui para o meu secreto com Deus e comecei a orar. E falei para Deus: Deus, eu não consigo mais. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como falar, eu não sei mais como pedir ajuda. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então eu resolvi confiar no Senhor de uma forma que eu nunca havia confiado antes. Eu resolvi acreditar que Deus ele poderia solucionar o meu problema e trazer uma resposta que, aos meus olhos humanos e talvez aos olhos de muitos, não tinha mais jeito. Então eu deixei. Eu parei de chorar, parei de reclamar,
parei de ficar murmurando, né? Assim, por que está acontecendo isso? Por que isso não é justo, eu não mereço isso, eu não preciso disso, né? Porque, às vezes, realmente, nós não precisamos passar por certas situações, mas é aquilo. Não adianta a gente tomar uma decisão diante das nossas vontades. E aí, eu confiei em Deus e entreguei para Ele. E aí, eu comecei as coisas começaram a ficar diferentes. Por quê? Primeiro, parei de reclamar, né? Parei de ficar no ouvido dele falando ou questionando ou exigindo coisas dele, porque não adiantava. Então, eu fui para Deus. Senhor, tu tá vendo, né? Resolve aí, porque para mim já foi e deixei. E aí, foi assim. As coisas foram mudando. Ele foi vendo mudança em mim, porque às vezes a gente quer exigir do outro mudança que nós mesmos, nós não temos coragem de tomar essas decisões, né? De mudar a nós mesmos. E eu fui mudando a mim primeiro e deixei ele com Deus. Falei, Senhor, eu converso com ele aí, tá tudo certo, porque ele pode não me ouvir, mas o Senhor, ele vai ter que ouvir. E eu fui começando a ver mudança nele também. E Deus começou a agir na nossa vida, no nosso casamento. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma casa que verdadeiramente serve ao Senhor. Porque às vezes, muitas pessoas vêm à igreja, né, principalmente quem está no altar, né, que são pessoas muito visadas, e acha que está tudo bem, que está tudo certo, mas não é bem assim. E nós vivemos isso na nossa casa. E hoje, poder testemunhar isso, para mim, é um motivo de muita alegria. E um dia, né, como eu falei no início, eu sonhei com esse momento. Porque eu sempre falei assim, um dia eu vou subir no altar e vou falar aquilo que Deus fez na nossa vida. E não exemplificar algo que aconteceu há não sei quanto tempo atrás. E hoje nós estamos vivendo isso. Quase não deixou tempo para mim, né? Mas isso traz uma grande, do que a Mayra falou, é algo muito importante, porque às vezes nós queremos cobrar uma mudança em alguém, sendo que primeiro nós precisamos mudar. E quando nós dois entendemos isso, as coisas começaram a acontecer. E aqui nesse texto tem 3 lições, pelo menos, para a gente poder entender e passar para a próxima. É que a primeira coisa é que não devemos permitir que as nossas necessidades nos façam sair de casa. Porque hoje, principalmente para quem é casado, a coisa mais fácil tá dando errado, se separa. Não tá bom? Larga. Só que quando tomamos decisões debaixo da vontade de Deus, e nem sempre tomar decisões debaixo da vontade de Deus vai ser confortável. Porque às vezes você vai ter que engolir algumas coisas, vai ter que esperar, e o nosso maior problema é a nossa impaciência. E o grande problema da impaciência é que é no momento da impaciência que tomamos decisões precipitadas. É no momento da impaciência que você, para mim já deu, é que nós estamos sujeitos a fracassar. É só você olhar para Sara. Deus fez uma promessa, Deus falou que ia dar um filho, mas a impaciência de Sara ocorreu de ela permitir que Agar se deite com seu marido, e hoje o maior conflito que nós temos entre Ismael e Isaac foi fruto de uma decisão precipitada. Então, quando as coisas estiverem dando errado, estiverem fugindo do seu controle, entrega nas mãos do Senhor, porque nas mãos dele ele sabe fazer da forma certa, vai fazer acontecer do jeito certo. E nós queremos profetizar na vida de todos os casais aqui da Senec que haverá um tempo de prosperidade no teu casamento, um tempo de paz, um tempo onde a sua casa não será um lugar de afronta, não será apenas um lugar de desgosto, mas será um momento onde você vai viver a plenitude do amor de Deus dentro da sua casa. Eu quero profetizar ainda mais que a alegria vai voltar para muitos casais aqui da Senec. Talvez a alegria até foi embora, mas a alegria vai retornar. Então a primeira decisão é: não permita que a sua necessidade do momento te faça sair da sua casa. Então, se está difícil hoje, calma, fica tranquilo, vai melhorar, esse quadro vai virar.
em nome de Jesus. A segunda lição é que quando tomamos decisões em tempos de crise, pode definir o destino da nossa casa. Ao tomar a decisão de sair de Belém e ir para Moabe, ele definiu o destino da sua casa. Porque quando chegaram em Moabe, os filhos morreram e Elimeleque morreu. Então cuidado quando você for tomar decisões no tempo da crise. No tempo da crise, ore, busque a Deus, peça direcionamento de Deus, porque Deus com certeza dará a resposta correta para a sua vida. A terceira coisa é que fora da vontade de Deus, essa frase eu gostei dela, porque fora da vontade de Deus tudo morre: o amor, a fé e os planos. Vou repetir: fora da vontade de Deus tudo morre: o amor, a fé e os planos. Já percebeu que existem casais que tinham tudo para dar certo, mas deu errado? Porque com certeza estiveram fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus não tem outro destino. Tudo está suscetível a morrer. Tudo que nós podemos tomar hoje precisa estar debaixo da vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu creio que Deus não colocou essa pessoa do teu lado por um acaso. Deus, como é uma frase que todo mundo gosta de usar, que Deus não une pessoas. Deus, ele une propósito. Então, eu quero crer que há um propósito de Deus na vida do seu cônjuge. Há um propósito de Deus para a sua casa. E você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Você não pode abrir mão, ainda que esteja difícil. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa. E eu já falei para a Mayra, se quiser abrir mão, pede a Deus para te levar. Porque eu não quero abrir mão, porque eu creio nisso. A família é um projeto de Deus para a tua vida. Então, independente da luta, independente da crise, não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família, porque Deus tem o melhor para a sua família nessa noite. Amém? E aí nós vemos que um guiou a sua família por necessidade. Já o outro, Noé, ele guiou a sua família por obediência. O período que Noé viveu, né, era um período um pouco parecido com os dias de hoje. Era um período de muita corrupção, onde muita maldade no mundo, né? Porém, Noé nos ensina que é possível viver a santidade em um tempo de crise e preservar a sua casa. A direção certa, ela começa com um ouvido sensível à voz de Deus. Então aqui, a gente, voltando lá no período mais ou menos que Noé viveu, e a gente trazendo para os nossos dias atuais, nós vamos ver que é bem parecido. A corrupção, a maldade no coração dos homens, a incredulidade. E mesmo assim, Noé permaneceu fiel, tanto que o Senhor achou graça em Noé, né? E Noé, ao invés de ele se corromper com as circunstâncias que ele vivia naquela época, ele decidiu ouvir e ser obediente à voz de Deus. Então, uma outra lição que nós tiramos aqui é que quem ouve a Deus não fica perdido. Se você parar um tempo e você começar a refletir nas suas atitudes, nas suas ações e começar a ser mais sensível à voz do Espírito Santo quando Ele falar com você, você vai perceber que você não vai ficar perdido. Por mais que tudo esteja embaçado, por mais que você olhe as situações e você não encontre uma solução, mas Deus, em algum momento, Ele vai te dar o direcionamento certo para você conseguir tomar aquela decisão difícil que você precisa tomar, ou encontrar uma solução para o problema que você não consegue enxergar uma solução. E às vezes Deus irá te pedir coisas que o mundo não entende. Mesmo diante de uma dificuldade, onde todos dizem, separa, você não consegue, você não vai vencer, você não vai para frente, onde tudo parece estar dando errado, Deus ele vai te fazer crescer. Porque o crescimento não é algo fácil. A gente quer às vezes que seja fácil, né? Que seja assim... Ah, Deus, eu estou com um problema aqui, resolve, e amanhã Deus resolveu. Possa ser que Deus é capaz de resolver?
Com certeza, Deus é capaz de resolver. Mas nem sempre vai ser assim. E nem sempre vai ser da nossa vontade ou do nosso jeito. E o crescimento, ele é doloroso. Ele é sofrido. Então, o problema, às vezes, que você está vivendo no momento, ou a crise que você está enfrentando, é para te fazer crescer. Eu ouvi uma frase esse ano que eu tenho usado bastante na minha casa, que é: Deus, ele não vai te dar uma voz se você não carregar uma mensagem. Então, talvez o sofrimento que você está achando que é um sofrimento hoje é para fazer você crescer e amadurecer na fé, para que amanhã você venha testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e viver o melhor de Deus para a sua vida. Noé recebe uma promessa antes mesmo dele ter filhos, né? E aí, continua. O difícil ela deixa para mim, né? Mas isso é muito interessante, porque o tempo que Noé está vivendo é o tempo da crise. Só que no tempo da crise, o que me chama a atenção no texto de Noé é que Noé tem a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Porque a coisa mais difícil na crise é ouvirmos a voz do Senhor. Na verdade não é nem ouvir. Na verdade é darmos ouvido à voz do Senhor. Porque às vezes podemos até escutar, mas não damos ouvidos. E Noé está vivendo num período de corrupção, num período de escassez. Mas Noé, ele consegue, a Bíblia diz que Noé, ele é fiel, ele é justo, ele é reto. Ele consegue se manter firme em um tempo de crise. E aí, essa é a primeira coisa que nós entendemos, que é a sensibilidade no ouvir a voz do Senhor vai definir alguns rumos da nossa vida. E aí o texto, algo interessante, eu vou pedir para a mídia colocar aqui, fica atenta aí, mídia, fica atenta aí, fica ligado, hein? Algo interessante, e isso eu aprendi com o pastor Flávio Teixeira, algo interessante, que Deus vai fazer uma promessa. E naquele tempo não chovia. Você, quando lê Gênesis, você vai ver que havia um vapor que subia da terra e regava a terra. Então a chuva em si não acontecia de fato. E agora a mensagem que Deus coloca nos lábios de Noé é: construa uma arca, porque vai ter uma chuva abundante, vai ter um dilúvio. Imagina agora Noé pregar sobre algo que nunca aconteceu. Pregar sobre algo que não acontece. É a mesma coisa se falar assim: ó, vai chover canivetes agora. Você já viu uma chuva de canivete, gente? Nunca vi. A chuva mais grave que nós já vimos é o quê? O gelo, né? Eu, quando era uma vez morando em Minas, peguei aquele momento do gelo, foi a maior brincadeira na nossa vida. Foi a primeira vez e nem fui para o Polo Norte. Mas é a única chuva que nós já vimos. Mas agora você pregar que vai acontecer algo que nunca aconteceu, isso traz uma incredulidade nas pessoas. Só que quando Deus fala essa promessa para Noé, Noé ele não tem filhos. Mas qual foi a promessa que Deus fez a Noé? Que entraria ele na arca, sua mulher, os seus filhos e a mulher dos seus filhos. Vamos lá. Com quantos anos Noé entrou na arca? Hã? Cadê? Faz daquele assim. Com quantos anos Noé entrou na arca? Ninguém, gente. Gente, assim você me faz passar vergonha. Vamos lá. Noé entrou na arca com 600 anos. Falou, mas não falou. Noé entrou na arca com 600 anos. Agora coloca aí para mim Gênesis capítulo 5, versículos de número 32. Gênesis capítulo 5, versículo de número 32. Cadê? Gênesis. Vamos lá? Depois que completou 500 anos de idade, quantos anos? Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem,
Cã e Jafé. Então, com quantos anos Noé teve filhos? 500 anos. Com quantos anos Noé entrou na arca? 600. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Calma aí. 100? Quem acha que é 100, gente? Cadu do livre-arbítrio. Quantos anos? Quantos anos? 100 anos? 40? Chegou perto. Noé demorou 120 anos para construir a arca. Então faz uma conta comigo. 600 menos 120 dá quanto? 400 e? Com quantos anos ele teve filho? Então, quando Deus dá uma ordem para Noé construir a arca, ele ainda nem tinha filhos. Correto? Todos entenderam ou não? Se quiser eu explico de novo. Entenderam? Foi claro? Ele teve filhos com 500, demorou 120 anos para construir a arca, e quando Deus lhe faz uma promessa, Noé ainda não tinha filhos. E sabe qual foi a lição que nós aprendemos aqui? Que quando obedecemos a Deus, Deus ele preserva o nosso futuro. Vou repetir de novo. Quando obedecemos a Deus, Deus preserva o nosso futuro. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, mas a palavra de Deus para a tua vida é: obedeça as instruções de Deus no presente, porque o futuro da tua casa será preservado. O futuro da tua família está sendo preservado quando decidimos obedecer a Deus. Foram 120 anos pregando, gente. E para a gente que é pregador, nós gostamos. A gente fala que não, mas a gente gosta. A gente gosta quando a gente prega aqui, vocês reagem aí, glória a Deus, aleluia. Porque a gente quer ter sucesso na mensagem. Por mais que isso não entre com vaidade ou com ego, a gente gosta. Ninguém quer pregar aqui, gente, né, pastor Josias? Ninguém quer pregar aqui para todo mundo ficar assim. Não, gente. A gente quer pregar e vocês interagem com a mensagem. Só que Noé, ele pregou 120 anos e ninguém interagiu com a mensagem dele. Mas a sua casa foi preservada. Noé pregou 120 anos, não ganhou ninguém de fora, mas Noé conseguiu ganhar a sua casa. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você ganhar pessoas lá fora se rendendo e a sua casa não ser alcançada? Só que o objetivo de Deus para nossas vidas hoje aqui não vai começar lá de fora. O que Ele vai fazer vai começar a partir da sua casa, vai começar a partir da sua família, vai começar a partir de nós. Porque eu faço, e é o único momento que eu bato em Davi. Eu amo Davi, mas é o único momento que você vai me ver batendo em Davi quando eu falar de família. Porque Noé não ganhou ninguém de fora, mas ganhou a sua casa. Davi, ele conquistou o mundo, mas ele perdeu a sua casa. A casa de Davi só vivia em guerra. E o que Deus quer hoje para nós não é que a nossa casa vive em guerra. Imagina, irmãos, eu pedi a Deus um dia paciência, Ele me deu a Mayra. Ele me deu a Mayra para testar a minha paciência, para ver se eu estou pronto para viver milagre. Eu falei: Deus, eu já estou pronto. Porque, às vezes, o que é mais importante, e antigamente eu valorizava muito as coisas de fora. Só que nós temos que valorizar o que Deus nos deu. Se alegre com aquilo que Deus já te deu e que aquilo que você não tem. Porque às vezes questionamos tanto aquilo que não temos, e esquecemos de valorizar aquilo que Deus já nos deu. E Deus me deu uma família abençoada, irmãos. Me deu 2 filhos lindos, parece com o pai, não parece? Glória a Deus, olha. Mas Deus realizou sonhos. Deus me deu uma família. E o que nós mais gostamos, quem é casado aqui sabe disso, a melhor coisa é você entrar em casa quando a casa está em paz. É ou não é, Rafael? Quando a casa está em paz, irmão, é bom demais. Rapaz, quando a casa está em paz, você não quer nem fazer hora extra.
Agora a casa está em guerra, rapaz. A gente não quer nem chegar em casa, né, Lucas? O Lucas vai até pro futebol. A gente não quer chegar em casa porque quando a casa está debaixo de guerra, o que nós mais queremos é estar longe daquilo que é um problema para a gente. Só que hoje Deus quer que nós possamos mudar a nossa percepção e que a paz, ela precisa retornar para muitas famílias aqui nessa noite. Eu quero mais uma vez profetizar sobre a tua casa. A tua casa não será um campo de batalha. A tua casa não será um campo de guerra. A tua casa será um lugar de paz. A tua casa será um lugar de descanso. A tua casa será um lugar de repouso. E hoje, podemos até dizer que estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa vida. Dizem que há uma crise dos 7 anos. Só que eu já pisei, já amarrei essa crise aí, porque a gente já superou todas as crises. Mas só que estamos indo para 7 anos de casado. E graças a Deus, irmãos, Deus tem feito maravilhas dentro da nossa casa. Hoje, de fato, podemos testemunhar e ver a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Quer falar, Magnólia? Quer falar? Às vezes, gente, em muitos momentos, né, como já foi até citado, a gente pode se sentir sozinho, como um dia eu me senti. Mas para acontecer a mudança na sua casa ou na sua vida, independente de ser casado ou não, Deus só precisa de uma pessoa. Deus, ele só precisa que você tome uma atitude, que você tome uma decisão de servi-lo, de ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu acredito que o que Deus quer de nós, o que Ele requer de nós é justamente isso. Que a gente pare com as reclamações, pare de murmurar por aquilo que ainda não chegou. E a gente começa a pedir para Deus mesmo. Ao invés de falar com outras pessoas, com amigos, talvez. Que você entregue, que você confie em Deus. Que Ele pode fazer todas as coisas. E assim... Você pode até se sentir sozinho, mas você não está sozinho, porque Deus, ele habita em você. Deus, ele quer fazer a mudança na sua casa através de você. Então, se há alguma coisa que está errado ou que ainda não chegou até você, peça a Deus um direcionamento, peça a Deus uma direção, porque eu tenho certeza que assim como Ele fez na minha casa, Ele também vai fazer na sua. E algo interessante que às vezes nós achamos que Deus precisa de um exército para levantar nossa casa. E na verdade Deus não precisa de um exército, Deus precisa de apenas uma pessoa disponível. Deus precisa apenas de uma pessoa disponível para que a tua casa possa mudar. Algo interessante, aqui nós já queremos finalizar, que Deus é especialista em usar nossas crises e transformar em grandes testemunhos. Então se prepare, porque a dor que você está vivendo hoje vai se transformar num grande testemunho amanhã. Essa dor é um treinamento que Deus está te permitindo passar, para que lá na frente o nome do Senhor seja glorificado. Você vai olhar para essa dor que você superou e vai dizer que grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Só que para isso hoje você tem que lutar. Hoje você não pode baixar a guarda. Mas talvez você fale, olha, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa. É só eu para lutar. Mas há uma palavra de Deus para a tua vida. Deus não depende de muitas pessoas, basta você se posicionar nessa noite. Porque em Atos 16, 31, o carcereiro ouviu, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O grande projeto que Deus tem para a tua família é através de você que Deus vai fazer. É através de você que Deus vai erguer a tua casa. É através de você, mulher, que hoje o teu marido não está aqui. É através de você que Deus vai fazer com que ele venha para cá. Talvez os seus filhos hoje não estão aqui, mulher. Mas é através de você que Deus vai fazer esse milagre acontecer. Está vendo essa cadeira aí que está vazia aí? É alguém da tua casa que vai sentar aqui. Você crê nisso? É alguém da tua família que vai sentar aqui nesse lugar. E o nome do Senhor será glorificado. Quando Deus vira para Zaqueu, Zaqueu sozinho levou a salvação para dentro da tua casa.
E hoje a tua volta não vai ser diferente, porque você vai voltar para a tua casa e a salvação vai entrar dentro do seu lar. Nós queremos finalizar aqui. Tudo que você precisa hoje é tomar um posicionamento. Eu queria que você se colocasse de pé. Se coloque de pé. Hoje o que você precisa é se posicionar. Se posicionar como? Igual Josué. Lembra? Conquistar a terra. O povo agora começa a se corromper, mas ele toma uma decisão. Qual a decisão que ele toma? Ele vai virar para o povo e vai falar: eu não sei qual é a atitude que vocês vão tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode bater no teu peito e dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra você precisa declarar todos os dias, mas não está acontecendo, declara ela. Está vivendo um momento de crise, declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu e a minha casa vamos servir, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo se levantou contra a tua casa, se levantou contra a tua família. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O marido está dizendo: eu vou embora, eu não quero mais ficar dentro da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.